A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e um feliz sábado também. Mais uma vez agradeço, né, o privilégio, a oportunidade que vocês nos concedem de estarmos aqui estudando juntos. É sempre um prazer estar com os irmãos nessas oportunidades. É enriquecedor para a gente estar juntos, né, embora distantes geograficamente falando, né, mas todos com o mesmo pensamento, juntos em espírito, com o propósito de estar adorando a Deus, compartilhando as bênçãos e até mesmo suas dificuldades e lutas para pedir oração e compartilhando a verdade, né? Para que juntos possamos aprender mais e nos despertar mais. Então é um carinho muito grande que eu tenho pelo grupo Conectar com Deus, e sempre que a gente está aqui com vocês, ficamos muito felizes. E mais esse dia de hoje, vamos aproveitar então para a gente estudar um pouco mais do que começamos a estudar ontem. O de hoje é uma continuação do de ontem. Então, quem não esteve ontem, eu vou fazer um breve resumo, bem breve, para que possa contextualizar e a gente continuar. Vamos fazer então a oração para a gente começar o estudo, para a gente então não perder mais tempo. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós te oramos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por tanta misericórdia, tanta graça que o Senhor tem nos concedido, paciência, todo cuidado, guardando nossas vidas, nos direcionando, nos guiando, nos influenciando, nos instruindo. E, acima de tudo, nos livrando do mal, nos aproximando do Senhor e nos distanciando do mal. Que possamos permitir que essa obra se intensifique em nossas vidas, o teu agir em nossos corações e nossas mentes. Que nesse momento, meu Deus, nessa reunião aqui entre irmãos, os anjos do Senhor estejam nos guardando do maligno, cada um em seu lar, guardando nossas famílias, nossos lares, e também guardando esse estudo para que nada nem ninguém atrapalhe. Teu Santo Espírito possa nos capacitar, nos conceder o discernimento espiritual, abrir os olhos do entendimento, os olhos da fé para o que iremos aprender, nos ajudar, nos capacitar a não só compreender, mas a pôr em prática em nossas vidas, e também nos usar para compartilhar com outros aquilo que, porventura, venhamos a ser convencidos pelo Senhor de que é a verdade. Que o Senhor me use, que o Senhor me capacite, que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim. E que todas essas coisas, meu Deus, que temos aprendido a respeito desses perigos que, infelizmente, estão introduzidos dentro do cristianismo, que o inimigo trouxe para dentro do cristianismo e de todas as denominações cristãs nesse mundo, infelizmente, inclusive a nossa. Apesar de não generalizarmos, mas que possamos abrir os nossos olhos quanto a essas coisas, que o Senhor nos ajude nisso também, a vigiar e a orar sobre tudo isso. Obrigado por essa oportunidade, esse privilégio, porque não merecemos. Tudo isso é pela tua graça, que possamos fazer bom proveito de tudo isso, de todas essas oportunidades e privilégios que o Senhor nos concede, e não abusar e não descartar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, pois não sabemos o dia de amanhã. Na verdade, não sabemos nem os próximos minutos ou as próximas horas o que será de nós. Então possamos nos posicionar ao teu lado cada vez mais. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor e se cumpra conforme a tua vontade. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, vou estar compartilhando com vocês a tela aqui. Serão alguns... vamos continuar lendo o que a gente começou a ler ontem. Nesse momento eu vou recapitular um trecho do que eu li ontem,
para que vocês tenham noção do assunto, assim, quem não, de repente, não participou ontem, e para quem participou, para a gente refrescar a memória, né? Então, vou estar compartilhando aqui com vocês. Ok, vocês estão vendo a tela? Vejam, nós ontem começamos com uma história de uma situação na época da Reforma Protestante, bem no início mesmo ali, né? Poucas décadas depois de Martinho Lutero, do que estava acontecendo entre os próprios protestantes. Uma situação em que o movimento luterano estava julgando um indivíduo que era acusado de fazer parte do movimento anabatista, né? E isso mostrou que, embora os luteranos houvessem saído de Babilônia, mas Babilônia ainda continuava os princípios, ou pelo menos parte, e uma das partes mais perigosas, né, ainda continuava nos seus corações. E estavam perseguindo aqueles que crescem diferente deles, né? Apesar de na situação que eu li ontem, na história, no livro Que se assentem os teólogos, né, o indivíduo ele não foi condenado porque ele de fato não fazia parte dos anabatistas, e ele também falou que era um luterano, né? A vida do homem era uma vida desregrada, um homem que causava muita confusão na cidade, o povo detestava ele, mas só pelo fato dele não ser do outro movimento que eles consideravam como hereges, e dele dizer que era luterano, que aceitava a crença luterana, então ele foi absolvido, ele foi inocentado, né? Agora, se ele dissesse que fazia parte de outro, daqueles que eles consideravam, como o que os luteranos consideravam dissidentes, hereges, mesmo um povo que tinha uma conduta assim cristã, uma conduta louvável, eram pessoas pacíficas, respeitosas na sociedade, mas o indivíduo que era um indivíduo desregrado, era quase um delinquente, só pelo fato de crer, né, e de se dizer ser luterano, para ele já era suficiente para inocentá-lo. Então a inversão de valores, né, aonde as igrejas, as denominações, elas valorizam mais o fato do indivíduo dizer que aceita, dizer que crê, que faz parte daquela denominação, do credo daquela denominação, embora a vida dele seja uma coisa assim reprovável e abominável diante de Deus. Então, essa questão do credo, como a gente estudou ontem, que foi o que eu li ontem, né? Aqui foi trechos da Conferência Geral de 1861, que essa Conferência Geral, como eu falei ontem, era justamente as primeiras, foi em 1860, 61 e 62, se eu não me engano. Foram 3 conferências ali dos adventistas pioneiros, ali junto com Ellen White, para então organizar a igreja, né, como uma instituição, né, uma coisa organizada mesmo. E um dos pontos dos quais eles se recusavam a adotar, e nós vimos vários textos de Ellen White falando contra também, era um credo. E nós lemos ontem, né, como eu li aqui ó, no dicionário, que credo é conhecido como confissão, ou símbolo ou declaração de fé. Né? É a declaração das crenças compartilhadas de uma comunidade, né? A comunidade pode ser religiosa, na forma de uma fórmula fixa, que resume os princípios fundamentais. E a própria palavra credo significa, que ela vem do latim, né? Creio, né? Então é uma declaração de fé, é uma declaração de crenças formulada, forjada pelos homens. E os adventistas, aqui a gente vê Loughborough, que era um dos pioneiros, um grande amigo de Ellen White, da família White, andou muito com eles. Ele escreveu aquele livro, O Grande Movimento Adventista, e ele escreveu muitos dos relatos. Ele foi o primeiro a escrever sobre a história da igreja, né?
né? O primeiro autor a escrever sobre a história da igreja, inclusive inspirado, aconselhado por Ellen White, né? Deus mesmo usou ela para dizer que ele escrevesse, porque ele era assim, ele gostava de ficar relatando, né? Tudo que ele via ali da igreja, principalmente as situações com Ellen White. E nós vimos ele dizendo isso aqui, ó, que eu vou destacar aqui, ó, esse trecho da Conferência Geral. Eu estou lendo aqui um arquivo que vai ser o próximo livro da editora Missionários. O nome do livro é A Igreja, Sua Organização, Ordem, Disciplina e Apostasias. E o autor desse livro é o Loughborough, né? Esse livro foi publicado em 1906. Ainda Ellen White em viva. E ele vai falar, esse livro é tremendo, né? Orem para que a gente possa publicá-lo em breve. Ele ainda está passando por revisão, né? Então estou só compartilhando assim alguns trechos dele aqui com vocês só para a gente ter uma noção. Eu vou fazer uma série de estudos com esse assunto. Esse assunto ele é ainda mais amplo. Estou apenas fazendo um resumão aqui com vocês. Então ele disse que o primeiro passo da apostasia, isso aqui foi na Conferência Geral. Isso foi a parte dele, né, a participação dele, e logo depois dele veio o Tiago White, né, o esposo de Ellen White. Ele disse que o primeiro passo da apostasia é criar um credo. Credo, como eu disse, é um conjunto de doutrinas formulada pelos homens. E a gente vai ler outro texto de Ellen White, dois, na verdade, o que ela fala também sobre essas questões. Sobre os homens definir o que é uma heresia e punir a heresia. O perigo dessas coisas, quando é o homem, e nós vamos ler também que Deus usou ela, Deus inspirou ela e deu à igreja adventista a plataforma, os pilares da nossa fé, para que o povo não ficasse assim, aleatório, né, disperso, desnorteado, sem ter o certo. E a gente crê em quê? E agora, o que a gente vai dizer qual é a nossa crença? Não se preocupem, porque Deus deixou. Deus providenciou. Agora, Deus. É muito diferente. Deus e o homem. É muito diferente. Então eles disseram, quando eles estavam organizando a igreja, que o primeiro passo da apostasia é criar um credo. Definindo, olha só, definindo o que devemos acreditar. O segundo é transformar esse credo em um teste de comunhão. E aí é como se fosse uma triagem, né? Mas fazendo aquela triagem até chegar ao ponto que eles querem, porque o propósito do credo é esse. Infelizmente, começa com bons olhos, com boas intenções, né? Como começou em todas as igrejas, sempre tem a boa intenção inicialmente, mas depois Satanás vai colocando homens, lobos, no meio do povo de Deus, e eles vão pegando essa ferramenta e fazendo mau uso dela. Por isso que essa ferramenta, os adventistas pioneiros, os que formaram essa igreja, usados por Deus e guiados por Deus junto com a profeta, eles recusaram. E esse é o motivo. O segundo passo para a apostasia, usando esse credo, é transformar esse credo em um teste de comunhão. Ou seja, se um indivíduo não crê como está aqui, nesse conjunto de doutrinas, então ele não pode fazer parte da nossa comunhão. O terceiro passo é julgar os membros de acordo com esse credo. Se o indivíduo crê igual está aqui, nesse conjunto de doutrinas, não, ele não crê exatamente como está aqui, de acordo com essa interpretação aqui, dessa crença aqui, então ele é perigoso, é um dissidente, ele é uma pessoa que não é de confiança. Esses são só algumas coisas que os homens, os líderes de várias denominações, eles fazem quando tem um credo. O outro passo, o quarto passo, é denunciar como herege aqueles que não acreditam nesse credo. Então já começa o processo de perseguição, de depreciação de indivíduos que não se submetem ao credo, ou seja, aquele conjunto de crenças. E em quinto lugar, iniciar perseguição contra eles. Veja, é muito interessante. Deus já deixou na mente desses homens, previamente, o precaução, né?
ou precaução. Irmãos, não nos envolvamos com isso, né? Não formulemos um credo. Deixemos que Deus nos guie. Temos uma profeta, temos a palavra dele, a Bíblia, e temos uma profeta. A profeta escrevendo aí livros e mais livros, páginas e mais páginas, artigos e mais artigos. Então é muita coisa. E ela ainda por cima, inspirada por Deus, ainda definiu no que nós deveríamos crer, né? Os assuntos, os temas principais da fé, né? Dos adventistas, para que então os adventistas pudessem saber onde estão pisando, né? Ter uma plataforma segura. Mas o homem é teimoso, né? E Tiago White disse que concordava quanto às questões dos credos, concordo com o irmão Lofboro, ou seja, ele concorda com isso que o Lofboro falou porque ele estava lá, né? Essa aqui era uma descrição das palavras deles, daquilo que eles estavam falando ali, nessa conferência dessa época aqui, de 1861. E Tiago White vai dar os motivos que eu li ontem, e nós vimos ontem o Espírito de Profecia falando contra o credo. Eu vou ler um texto aqui do Espírito de Profecia. Eu vou agora mudar aqui para vocês a tela. Só um minutinho que eu vou mudar desse arquivo que eu abri aqui para outro. Eu vou ver como é que eu faço isso aqui. Aqui. Pronto. Aqui é um outro estudo que eu fiz, mas eu só vou ler só 2 textos, que é mais específico nesse assunto. Deixa eu só fazer isso aqui para expandir e ficar melhor para vocês lerem comigo. Aqui é do Grande Conflito. Aqui é um parágrafo, né, um trecho do livro Grande Conflito. Inclusive um livro que é muito assim bem conhecido nosso, acho que de Ellen White. Os 2 livros mais conhecidos dela entre os adventistas é Caminho a Cristo e O Grande Conflito, né? Então, isso são coisas que a gente lê e muitas vezes passa despercebido, né? Passa despercebido ou desconsidera. Não percebe o perigo, não enxerga se isso não está acontecendo entre nós. Aqui diz o seguinte: o princípio mesmo da grande apostasia. Veja que o Lofboro falou lá na conferência de 61 que aquilo eram passos para a apostasia. Deixar os homens definir no que nós devemos crer e como devemos crer. Né? Primeiro definem a crença, as doutrinas, e depois definem a interpretação de cada crença, de cada doutrina. Isso os homens fazendo, né? Quando estão na liderança de uma denominação. Estamos falando aqui de modo geral, irmãos, não estamos falando apenas da nossa igreja, mas isso é um problema que, se existir entre nós, as consequências são as mesmas, o desagrado de Deus é o mesmo que ele tem com relação às outras igrejas. Veja, o princípio mesmo da grande apostasia consistiu em procurar fazer da autoridade da igreja um suplemento da autoridade de Deus. Isso aqui é um princípio, irmãos. Aí vai dizer, mas aqui está falando da igreja de Roma, da igreja católica. É um princípio. Aonde quer que isso ocorra, em qualquer igreja, que isso ocorra, né, que isso for adotado, o mesmo desagrado de Deus está sobre aquela igreja. É a apostasia do mesmo jeito. E vai ficando pior para uma denominação que tem mais luz do que a igreja romana, do que a igreja católica. É pior ainda. O princípio, veja, qual é esse princípio? Fazer da autoridade da igreja um suplemento. O que é um suplemento? É um acréscimo, né? É uma coisa que se acrescenta. Ou seja, é acrescentar a autoridade de Deus à autoridade da igreja também. Fazer da autoridade da igreja como se fosse um complemento à autoridade de Deus. E segundo o Espírito de Profecia, isso é um princípio da grande apostasia. A única autoridade na igreja é a da palavra de Deus, é a de Deus e não a de homens. E quando os homens eles se levantam com
um determinado grau de autoridade. Veja o restante do texto. Fazendo isso aqui, ó, Roma começou a ordenar o que Deus não tinha proibido. E acabou por proibir o que ele havia explicitamente ordenado. Quando homens começam a proibir aquilo que Deus não proibiu, né? Ou seja, começa a combater, a atacar aquilo que Deus não proibiu, a inversão de valores. E começam também a ordenar coisas que Deus nunca ordenou. Então, isso faz parte, isso na prática é um suplemento, um complemento à autoridade de Deus. Quando se tem uma crença que é provado pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, e até mesmo pelos primeiros adventistas, de que era daquela maneira que se acreditava naquela doutrina ali, e com o tempo os homens mudaram e agora começam a perseguir, a proibir aqueles que pensam dessa forma, de pregar, de ter cargo, né? Então isso é a mesma conduta de Roma. Esse é um grande princípio da apostasia. Veja, eu vou ler aqui esse trecho aqui. Também no grande conflito. Olha, veja como está dentro daquilo que a gente está estudando. A doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de reger a consciência, reger é governar, controlar, né? A consciência dos membros, né? E olha agora a questão do credo, de definir e punir a heresia. Porque o que é que define o que é uma coisa herética, uma heresia, uma coisa errada, uma doutrina errada? É você estabelecer qual é a crença correta. É assim que temos que crer. É dessa forma. O entendimento, tem muito se usar a palavra a crença oficial, o entendimento oficial. Ou seja, quem foi que disse que isso é oficial? Os homens. Se está diferente do assim diz o Senhor, da Bíblia e do Espírito de Profecia, então foi definido por homem. Então Deus está dizendo aqui, ó, a doutrina de que Deus confiara à igreja o direito de definir e punir a heresia é um dos erros papais mais profundamente arraigados. De onde vem isso? Olha a origem aqui, ó. Erro papal. Isso vem de origem papal, romana, católica. Mais precisamente introduzido através de jesuítas, né? Que trazem suas teorias, suas ideologias e filosofias quando são permitidos. Muitas vezes isso começa, esses homens, eles nunca vão chegar numa denominação dizendo eu sou um jesuíta e vim aqui para acabar com... Não vai. Eles vão vir sempre, como Ellen White mesmo definiu, que esses homens eles trabalham de maneira tão disfarçada, eles usam de todos os métodos possíveis para que as pessoas nunca imaginem quem eles são. Então eles trazem essas teorias da própria igreja deles e implantam isso na mente dos homens, fazendo os homens acharem que tem tal autoridade, tal direito, né? E por estarem num status, num patamar elevado aos olhos humanos, né? Embora, de fato, diante de Deus deveriam ser aqueles que guiariam, que fortaleceriam o rebanho de Deus, mas sempre submissos a Deus. E agora eles começam a definir, a dizer isso de maneira muitas vezes contrária ao que o próprio Deus orientou, né? O que é que temos que crer, o que é heresia, o que está certo, o que está errado. Isso Deus já deixou tudo, não só na Bíblia, mas no Espírito de Profecia. E usou também alguns homens ali, os quais o próprio Espírito de Profecia confirmou. Aí sim, como a gente vai ler daqui a pouco alguns textos de Ellen White sobre isso. Com quantos reformadores, olha o que ela continua dizendo, rejeitassem o credo de Roma, tá vendo que ela está falando de credo?
não estavam inteiramente livres de seu espírito de intolerância. Então, os reformadores, eles não acreditavam mais nas crenças da Igreja Católica, mas o espírito, a conduta, né, esse aspecto deles ainda de querer definir, então ditar no que os membros, os discípulos, os seus seguidores têm que crer ou deixar de crer, que vinha de Roma, isso eles mantiveram entre eles. Aí diz assim, ó, as densas trevas em que, através dos longos séculos de domínio, havia o papado envolvido a cristandade inteira, não tinham sido mesmo então completamente dissipadas. Ainda havia muita coisa a ser removida e que eles estavam permitindo que permanecesse entre eles. E dessa questão de definir um credo, a crença, e usar essa crença para perseguir, para punir membros, então isso vinha de Roma. Isso eles não abandonaram, infelizmente. Vamos ler algumas coisas aqui agora. Vou voltar para o outro artigo aqui. Mudar aqui, pronto. Vamos lá. Vimos o que o Espírito de Profecia fala sobre o credo, né? Lemos agora esse texto do Espírito de Profecia, lemos outros textos. E eu falei ontem que iria ler para vocês a respeito do manual, né, da igreja. O manual da igreja, hoje, ele foi algo que os adventistas pioneiros, junto com Ellen White, aprovaram. Vem dessa época, foi formulado por eles. O manual da igreja ele tem praticamente o mesmo princípio do credo. E vocês vão ver. Eu vou ler aqui para vocês, isso é um artigo da Review Herald, de uma reunião dos, eles chamam de delegados, né, da Conferência Geral. Homens que faziam parte da Conferência Geral. Isso foi em 20 de novembro de 1883. Review Herald. E então, quem estavam envolvidos? Eu vou só marcar aqui para vocês um deles. Ó, William White, filho de Ellen White, aquele filho de Ellen White que sempre estava com ela. Veja só, aqui em 9 de novembro, uma das reuniões que eles fizeram, foram várias reuniões, foram vários assuntos nessa conferência aí. Eu só trouxe esse que foi um dos assuntos tratados. E aqui eles relataram o seguinte: na última sessão anual da conferência, foi recomendado que fosse preparado um manual de instruções para os oficiais da igreja. E um comitê, aqui estão os nomes dos envolvidos, né? Foi designado para considerar o assunto e apresentar um relatório nesta sessão. E aqui um deles, né, um dos pastores da época, chamado Little John, presidente do comitê, relatou nessa reunião que o comitê havia preparado uma série de artigos contendo instruções para os oficiais da igreja, que foram impressos na review de entre 5 de junho e 28 de agosto de 83, sob o título O Manual da Igreja. Decidiu-se imprimi-los primeiro na review, para que pudessem serem examinados e criticados antes que o assunto fosse apresentado para decisão final nesta sessão. Após outras observações sobre o assunto feitas pelos pastores. Olha, os pastores também que estavam contra essa questão do manual. Stephen Haskell, bastante conhecido também entre nós, né? Na época, o presidente da associação era Butler e também William White, filho de Ellen White. Vocês perceberam que antes, veja que sabedoria que Deus deu a eles, antes de formular, de lançar, de publicar um manual da igreja, eles pegaram o que alguns estavam propondo, que houvesse um manual. Então eles pegaram o que haveria dentro desse manual e foram
publicando aos poucos na revista Review and Herald, para ver o que os adventistas e a liderança da época, e entre eles Ellen White, né, o que eles iriam achar daquilo ali e se iriam aprovar ou não, antes de publicar uma coisa oficial, para dar tempo de todo mundo ponderar, ler e ver se aquilo ali ia dar certo. Então, continua dizendo aqui, ó, no parágrafo seguinte, votado que o presidente nomeie um comitê de 10 pessoas para atuar com o comitê da Conferência Geral no exame e consideração do manual da igreja. Esse comitê foi anunciado da seguinte forma. Aí tem o nome daqueles que ficaram responsáveis para dar o veredito, se devem ou não formular um manual. Já havia sido votado, na época, com o Tiago White vivo e Loveborg, que eu li agora há pouco para vocês, que credo não. Agora veio a ideia de manual. Então, entre eles estava o Willie White, né? E outros. Alguns anteriores já haviam se posicionado contra. Entre eles Stephen Haskell Butler, que era o presidente da época, da Igreja Adventista, porque Tiago White já havia falecido, né? Esse foi o presidente que veio depois de Tiago White. Então veio outra reunião, né? Foi feito esse comitê para que eles voltassem. Então veio o resultado da votação deles, em 12 de novembro. E aí continua dizendo o seguinte, irmãos, esse conteúdo aqui ele se encontra no Centro White, tá? Ele está lá no Centro White e lá foi de lá que a gente traduziu. Isso faz parte dos conteúdos dos materiais dos pioneiros, que é uma seção que tem lá no Centro White. Aqui diz o seguinte, o comitê designado para considerar a questão do manual da igreja fez o seguinte relatório. Irmãos, é muito diferente você dizer assim, eu não concordo com o manual, eu acho isso e aquilo. Certo, é uma opinião da gente, todo mundo tem seu direito de concordar ou não concordar. Agora é diferente quando você vê aqueles que fundaram a igreja ali, guiados pelo Espírito de profecia, você vê que sempre que havia problemas graves, coisas que Deus mostrava a ela que era perigoso e de que eles não deveriam fazer, ela se levantava escrevendo e advertindo e dizendo para que eles não fizessem. Mas com relação ao credo, ela nunca se levantou sobre o posicionamento deles, inclusive sobre o posicionamento do marido dela. Inclusive ela, pelo contrário, escreveu várias coisas sobre credo. E sobre essa questão dessa votação, ela também nunca se posicionou contra, dizendo, não, vocês estão equivocados, a igreja, Deus disse que tem sim que ter um manual. Nunca. Então, olha o que a Conferência Geral decidiu, né? A opinião unânime do comitê nomeado para considerar a questão do manual da igreja é que não seria aconselhável ter um. Ponto. Aí o interessante, irmãos, são os motivos. Consideramos desnecessário, pois já superamos as maiores dificuldades relacionadas à organização da igreja sem um manual. E existe perfeita harmonia entre nós sobre esse assunto. Olha como eles eram, né? Isso não era opinião de um homem, eram a maioria deles, né, dos pioneiros da igreja. Para muitos, isso pareceria um passo. Olha que interessante isso aqui. Vai parecer um pouco com a questão do que Loveborg falou e Tiago White também sobre o credo. Porque, de fato, o manual vai levar para esse lado também. Para muitos, isso pareceria um passo em direção à formação de um credo. Olha só, é a mesma ideia. Ou disciplina que não seja a Bíblia. Algo a que sempre nos opusemos como denominação. Sempre eles se oporam. E Ellen White estava com eles. Ela nunca disse que essa oposição, essa rejeição a um credo e a um manual da igreja estava errado. Não. Ela, inclusive, falou bastante contra essas coisas. E aqui está uma votação da Conferência Geral da época.
né? E vamos continuar. Olha o que eles vão dizendo. Se tivéssemos um manual, né? Tememos que muitos... Isso aqui é muito interessante, irmãos. Preste atenção nisso. E veja se não é assim. Se tivéssemos um manual, tememos que muitos, especialmente os que estão começando a pregar, o estudariam, ou seja, pegaria esse manual e iria estudar ele para obter orientação em questões religiosas, em vez de buscá-la na Bíblia e na orientação do Espírito de Deus. Essa orientação do Espírito de Deus, quem vocês acham que é? O Espírito de profecia. O que, aí eles continuaram dizendo, o que tenderia a prejudicá-los na experiência religiosa genuína e no conhecimento da mente do Espírito. Foi ao tomar medidas semelhantes que outras denominações, eles sempre ficaram de olho. Irmãos, é muito diferente. É muito interessante quando você lê a história, quando você conhece o passado. Na época de Ellen White, na época dos pioneiros, eles ficavam de olho nas outras igrejas, mas não para imitar. Não para trazer para dentro da igreja as coisas que eles percebiam que eram erradas, mas o contrário, para ver as situações erradas, os problemas, as consequências de adotar certas coisas, como, por exemplo, um credo, um manual da igreja, e não adotar isso na denominação adventista. Hoje parece que as coisas funcionam totalmente o contrário de como eles eram mais cautelosos. Por quê? Porque tinha um profeta com eles. E sempre que eles davam um passo errado, Deus orientava o profeta para corrigi-los. Então eles disseram assim, foi ao tomar medidas semelhantes, ou seja, adotar credo, adotar manual da igreja, que outras denominações cristãs começaram a perder sua simplicidade e se tornaram formais e espiritualmente sem vida. Tá percebendo aqui as consequências? O porquê que eles não queriam se envolver com essas coisas? Por que deveríamos imitá-las? Olha, irmãos. Irmãos, nós estávamos na ignorância dessas coisas. Agora Deus está dando a chance da gente ler essas coisas e ver quem eram os adventistas do sétimo dia. Adventistas do sétimo dia. Junto com um profeta ali corrigindo sempre que necessário. E assim eles pensavam. E aí eles continuam. O comitê sente, em suma, que nossa tendência deve ser na direção de uma norma de estreita conformidade com a Bíblia, em vez de elaborar e definir cada ponto da administração e das ordenanças da igreja. Então, eles estudavam tanto a Bíblia, buscavam tanto a orientação da Bíblia e do Espírito de profecia, que eles não elaboravam esse tipo de documento, esse tipo de material. E aí, continua dizendo assim, por consenso, o relatório referente ao manual da igreja foi aceito. Ou seja, não queremos manual. Foi também votado que se solicitasse ao presidente da Conferência Geral, o presidente da igreja da época, né, que escrevesse um artigo para a revista Review, explicando a ação da conferência sobre o assunto do manual. Aí, na semana seguinte, ou foi 2 semanas depois, mas foi nesse mesmo mês, então o presidente escreveu esse tal artigo. E aí, nesse livro que a gente vai publicar, se encontra esse artigo. E aí o presidente vai dar mais detalhes do porquê que eles não concordavam com o manual. E esses detalhes são muito importantes e muito sábios. Agora são palavras do presidente na revista Review and Herald, que diz assim, a recente conferência geral solicitou ao autor deste artigo, que era o presidente, né, que fizesse uma breve declaração por meio da review das medidas tomadas em relação ao manual da igreja proposto. Aí diz, há 4 ou 5 anos, alguns de nossos irmãos têm manifestado o desejo de ter um manual de instruções para os jovens ministros e oficiais da igreja, e entre outros. Pensou-se que isso levaria... É interessante as conclusões. Olha,
pensou-se que isso levaria à uniformidade em todas as partes do campo e proporcionaria meios de instrução àqueles que eram inexperientes, além de ser muito conveniente em muitos aspectos. Ter um manual, né? Assim era o que esse grupo, algumas pessoas, pensavam. Embora medidas tenham sido tomadas há vários anos para preparar um manual, ele ficou inacabado por algum tempo. No ano passado, na Conferência de Roma, o assunto foi levado à consideração e 3 irmãos foram nomeados para compor um comitê responsável por preparar o manual e submetê-la à aprovação da conferência deste ano. Durante o verão passado, o material que eles prepararam foi publicado na Review, sendo, sem dúvida, bem considerado pelos leitores. Na recente conferência, foi nomeado um comitê de 13 irmãos importantes para considerar todo o assunto e apresentar um relatório. Eles o fizeram e unanimemente recomendaram à conferência que não era aconselhável ter um manual da igreja. Suas razões foram brevemente apresentadas no relatório dos procedimentos da conferência publicado na review da semana passada. Então, aquilo que eu tinha lido, que eles rejeitaram o manual, o presidente está escrevendo aqui uma semana depois, mais do porquê que eles rejeitaram, né? Mais esclarecimento. E aí ele diz assim, a conferência acatou essa recomendação e decidiu por unanimidade não ter nenhum manual. Ao fazer isso, eles não tiveram a intenção de desrespeitar os dignos irmãos que trabalharam diligentemente para preparar tal obra. Eles apresentaram muitos assuntos excelentes e deram muitas orientações valiosas a respeito das ordenanças da igreja, da realização de reuniões de negócios e de muitas outras questões importantes, e fizeram isso tão bem quanto qualquer outro teria feito em seu lugar. As razões subjacentes a essa ação da conferência eram mais amplas. Elas se relacionam com a conveniência de se ter um manual. Então aqui ele está deixando bem claro que o manual em si, a intenção por trás, e nele contém coisas boas, contém. A intenção é boa? É. Mas aí ele vai explicar o problema de que, apesar disso, como a gente já viu anteriormente, ele vai dar mais detalhes de ter um manual. A Bíblia contém nosso credo e disciplina. Ela capacita completamente o homem de Deus para todas as boas obras. O que ela não revelou em relação à organização e administração da igreja, aos deveres dos oficiais e ministros e assuntos afins, não deve ser estritamente definido e incluído em nossas especificações minuciosas para fins de uniformidade, mas sim deixado para o julgamento individual sob a orientação do Espírito Santo. Se fosse melhor ter um livro de instruções desse tipo, o Espírito, sem dúvida, teria sido mais detalhado e deixado registrado com o selo da inspiração. Então ele diz aqui, se tivéssemos de ter algum material desse tipo, esse tipo de ferramenta como manual, credo, aí ele diz, o Espírito Santo teria deixado isso registrado, né? Mesmo que não na Bíblia, mas pelo menos no Espírito de profecia. Inclusive aqui é 1883, já vários anos depois que Ellen White já era profeta, já havia escrevido muita coisa. O homem não pode complementar, olha que interessante isso que ele vai falar, o homem não pode complementar com segurança esse assunto com seu julgamento fraco. Todas as tentativas de fazer isso no passado foram lamentáveis fracassos. A variação das circunstâncias exige procedimentos variados. Deus exige que estudemos os princípios importantes que ele revela em sua palavra, mas as minúcias na execução desses princípios ele deixa para o julgamento individual. Isso entra também a questão da liberdade da consciência. Por isso que não pode ficar trancafiado, engessado, de acordo com o julgamento de alguns homens, né? E isso Deus vai orientando o povo. Então,
continua dizendo, prometendo sabedoria celestial em questões de necessidade. Seus ministros são constantemente colocados em situações em que devem sentir seu desamparo, ou seja, devem sempre sentir que por si só estão desamparados. Ou seja, dependendo da carne, da natureza humana, da sabedoria humana, não é confiável. E sua necessidade de buscar a luz de Deus, ou seja, desamparado no que diz respeito à natureza humana, mas amparados por Deus. Em vez de recorrer a um manual da igreja para obter instruções específicas dadas por outros homens não inspirados. Percebe os detalhes? Instruções específicas e minuciosas tendem à fraqueza, não à força. Elas levam à dependência, não à autonomia. É melhor cometer alguns erros e aprender lições proveitosas com isso do que ter nosso caminho traçado por outros, limitando nosso campo de raciocínio e consideração. Por quê? Porque aí os homens definiram, é assim. E como Tiago White falou, né, é fincar uma estaca. Mas e aí, se Deus mostrar que não é assim? Ah, mas os homens, está aqui registrado, a gente tem que seguir isso aqui. Foram os líderes homens que formularam isso aqui, então vai ficar uma coisa limitada. O ser humano fica limitado ao raciocínio, à sabedoria do homem. E como ele disse aqui, homens não inspirados, né? E aí ele continua. Embora os irmãos que favoreceram um manual sempre tenham argumentado que tal obra não deveria ser algo como um credo ou uma disciplina, veja, um manual, um livro contendo doutrinas, sempre é dada essa ideia e é sempre dito que não vai ser um credo. Mas no fim das contas, acaba sendo utilizado essa ferramenta como um credo, sim. Eu vou ler depois para vocês um trecho, espero que dê tempo, de Colin Standish e do irmão dele, Russell Standish, em 2 vezes que eles foram chamados a uma reunião da conferência e usaram na época eram 27 doutrinas para pressionar eles. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender melhor isso. Aí vocês vão entender o problema disso. Então, diz aqui, ó, que tal obra não deveria ser usada. Ou seja, eles alegam, né, quem deu essas ideias de ter um manual, de ter um livro com as crenças da igreja, sempre diziam, não vamos usar isso como um credo ou uma disciplina. Não vamos usar. Ou seja, não vai ser usado para perseguir ninguém, para disciplinar ninguém, para excluir ninguém. Não vai ser usado com esse propósito. É apenas para ser uma coisa de orientação. Mas é assim? Será que na prática é assim? Será que não é usado de jeito nenhum? A gente sabe que não é, irmãos. E aí ele continua dizendo, nem ter autoridade para resolver pontos controversos, mas que deveria ser considerado apenas como um livro contendo dicas para ajudar aqueles que com pouca experiência. Deve ser evidente que tal obra, publicada sob o patrocínio da Conferência Geral, teria, olha o raciocínio do presidente da Conferência Geral, porque esses homens, você veja como era diferente, eles poderiam puxar, que nem a gente diz aqui no Brasil, né, puxar a sardinha para o lado deles. Opa, isso aqui é uma ferramenta para a gente usar para o nosso poder, para a nossa autoridade. Mas nesse tempo, como ainda havia um profeta com eles, Deus sempre mostrou para eles terem cuidado com o autoritarismo arbitrário e não usar ferramentas humanas forjadas e elaboradas por homens para ter autoridade sobre a consciência, a religião dos membros. E ele aqui, ele reconhece isso. Olha o que é que ele diz, veja o raciocínio. Um livro assim, um manual, um livro de crenças, sendo publicado sob o patrocínio da Conferência Geral, ou seja, se a Conferência Geral aceita, vota a favor de uma coisa desse tipo, dessa natureza, olha o raciocínio aqui. Olha que interessante isso aqui, ó. Teria imediatamente muito peso
de autoridade e seria consultada pela maioria de nossos ministros mais jovens. Ou seja, olha o raciocínio do homem. Se isso for aprovado pela Conferência Geral, os que não são pioneiros, os que não são os veteranos, que sabem os perigos dessas coisas, vão pegar esses materiais e vão dizer, oxe, como assim? Isso aqui foi elaborado pela Conferência Geral. Então tem peso. Tem peso. Tem autoridade. Por isso que ele está dizendo, isso é perigoso. E aí ele continua dizendo, gradualmente, pouco a pouco, moldaria e transformaria toda a igreja. E aqueles que não o seguissem, irmãos, olha, irmãos, parece que a gente está lendo uma coisa como se tivesse sido escrito para hoje. Sabe quando Deus deixa? Por que vocês acham que o Antigo Testamento ele é maior do que o Novo Testamento? São 4.000 anos Deus mostrando os problemas do povo quando desobedecia às orientações de Deus. Para quê? Porque Deus mostra tantos problemas ali. Deus mostra tanta coisa errada que o povo praticou. É para que a gente fizesse de novo? Era para que a gente repetisse? Será? Não era para ser o contrário? Não era para a gente olhar para aquilo ali e não se envolver com aqueles mesmos erros? Porque ali está mostrando as consequências. Olha o que esse homem, ele, com certeza, era a mentalidade deles, né? E ali estavam, sob a orientação divina de Deus ali, pelo Espírito de Profecia. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, que gradualmente moldaria e transformaria toda a igreja, e aqueles que não o seguissem, ou seja, aqueles que não se submetessem ao manual da igreja e ao credo da igreja, se existisse, seriam o quê? Olha isso aqui, ó. Seriam considerados o quê? Dissidentes dos princípios estabelecidos na ordem da igreja. Por isso que eles não queriam. Porque eles sabiam que iriam fazer o mesmo uso que a Igreja Católica faz de sua crença, do seu catecismo. Catecismo, preste atenção nessas coisas, irmãos. Observem bem esses detalhes. Aí ele continua dizendo, e de fato, esse não é... Olha o que ele questiona. Esse não é o objetivo do manual. Não é para isso mesmo. E qual seria a utilidade de um manual se não fosse para alcançar esse resultado? Mas será que esse resultado seria benéfico? Aqui ele questiona. Queremos forjar, elaborar uma ferramenta para usar, para ficar acusando os irmãos, de acordo com o entendimento do homem, para dizer que esse aqui é herege, esse é dissidente, esse é perigoso. E outra, o que a gente vê é que esse tipo de documento, esse tipo de material, ele tende a de tempos em tempos ir sendo atualizado e modificado. A Bíblia, ela, do jeito que Deus estabeleceu, ela sempre permaneceu. Ela não precisa ser atualizada. Por quê? E nem modificada. Por isso que Deus disse, nem acrescente e nem subtraia. E quem fizer isso, tem, a Bíblia chama de ai, né? Tem os ais contra esse tipo de pessoas. Mas quando é feita uma coisa pelo homem, a mente humana, ela é instável. Uma hora está querendo uma coisa. Aí vem outros homens usados pelo inimigo, o joio, né? Que a Bíblia diz que foi plantado pelo próprio Satanás dentro da vinha do Senhor e começa a conversar, colocar ideias. Olha, isso aqui está rigoroso demais. Isso aqui está muito extremo. A gente precisa alcançar mais pessoas para manter mais números na igreja. A gente precisa dar uma suavizada. Vamos remover esse detalhe aqui. Não é tão importante. E daqui a pouco você compara uma versão daquele documento com a outra versão que vem depois e já excluiu-se alguma coisa daquela outra versão. E de tempos em tempos tira um detalhe aqui, tira outro detalhe. Por quê? Porque é formulado por homens, com o propósito de suavizar para que mais números venham
e menos erros sejam, digamos assim, disciplinados ou tem uma palavra que me veio na mente, julgado pelo aquele documento, e aí o erro e o pecado vai sendo cada vez mais tolerado. Em contrapartida, aqueles que querem viver de maneira mais piedosa, mais fiel a Deus, começa a ser mal visto. E é isso que ele disse aqui, ó. Aqueles que não o seguissem, não seguissem o manual, seriam considerados dissidentes, né? Seriam considerados dissidentes. E por isso que ele diz, não é esse o propósito do manual, não é para isso mesmo. Aí ele continua, nossos ministros seriam homens mais abrangentes, originais e confiantes, se tivesse um manual. Você poderia contar mais com eles em grandes emergências. Suas experiências espirituais seriam mais profundas e seus julgamentos mais confiáveis. São questionamentos que o presidente dessa época começa a fazer. Cremos que a tendência é totalmente oposta. Ou seja, eles não seriam essas coisas aqui. O movimento religioso no qual estamos engajados precisa enfrentar as mesmas influências que todas as reformas genuínas enfrentaram. Depois de atingir uma certa magnitude, eles perceberam a necessidade de uniformidade e, para alcançá-la, tentaram preparar instruções para guiar os inexperientes. Essas instruções cresceram em número e autoridade, até que, aceitas por todos, se tornaram realmente autoritárias. Ou seja, ele está falando dos reformadores, dos protestantes, das outras denominações que com o tempo foram crescendo e começaram a formular manual, livros com as crenças, as doutrinas. E então, esses documentos, esses materiais, eles vão tomando uma autoridade de tal forma que começa a tornar aqueles que usam esses documentos autoritários demais. Então, continua dizendo, parece não haver um ponto de parada lógica, uma vez iniciado esse caminho, até que esse resultado seja alcançado. O que é que ele está dizendo? Isso aqui não para, vai só piorando, não para. Ninguém consegue saber até onde isso vai dar. Aí ele diz, sua história está diante de nós. Não desejamos segui-la. Ou seja, ele está pegando um exemplo das outras igrejas e dizendo, não queremos imitá-las. Por isso, paramos sem um manual da igreja antes de começarmos. Ou seja, eles nunca quiseram começar. É aquilo, é melhor prevenir do que depois remediar, do que para remediar depois é difícil. Então, ele continua, presumimos que os irmãos que favoreceram esse projeto nunca previram uma conclusão como a que apresentamos. Ou seja, esses que quiseram que formulasse um manual, eles não imaginavam que essas coisas que eles estão apresentando aqui, que nós estamos lendo agora, poderiam acontecer. Muito provavelmente, os de outras denominações também não previram. A conferência achou melhor não dar nem mesmo a aparência de tal coisa. E aqui o último parágrafo. Até agora, temos nos saído bem com nossa organização simples, sem um manual. A união prevalece em todo o corpo. As dificuldades que temos diante de nós, no que diz respeito à organização, são muito menores do que as que enfrentamos no passado. Preservamos a simplicidade e prosperamos com isso. É melhor deixar as coisas como estão. Por esse e outros motivos, o manual da igreja foi rejeitado. É provável que ele nunca mais seja apresentado. É provável que ele nunca mais seja apresentado. Palavras do presidente da Conferência Geral da época. E aí eu coloquei uma referência aqui. Quando ele disse é provável, ele não imaginava que isso ia acontecer. E essa referência diz o seguinte, está aqui a informação. A primeira edição do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi publicada quando? 1932. Esse aqui é um trecho de um documento que está lá no Centro White. Quando Butler disse é provável que nunca mais tentem fazer um manual, ali era o desejo dele, né? E o de todos eles ali.
né? Mas, quando Ellen White morre, algumas décadas depois, ou melhor, 17 anos depois, né? 17 anos depois, então, aprovaram o manual. Ela não estava mais viva e nenhum daqueles pioneiros, daqueles grandes homens que Deus usou. Tinham seus erros? Tinham. Mas naquilo que erraram, Deus os reprovou. Naquilo que eles não erraram, naquilo que estava de acordo com a ordem divina, Deus não reprovou. E o manual estava na ordem divina de não ter, né? Então, em 1932 veio o primeiro manual, né? E as suas edições foram se renovando e se atualizando várias e várias e várias vezes. Então, aqui nós lemos um documento da Review Herald de 83 e até 1932 eles não se envolveram mais com isso. E aí, alguém pode se perguntar, irmão, mas e agora? O que é que a gente, como que nós vamos crer? No que nós vamos crer? Qual é o nosso norte? Se nós não devemos crer naquilo que hoje temos como crenças fundamentais, como manual. Primeiramente, Bíblia e Espírito de Profecia, como Ellen White deixou bem claro, e como os pioneiros, o marido dela, deixou bem claro, nosso credo é a Bíblia. Embora muitos hoje digam, não, nossa regra de fé é só a Escritura. Né? Tem aquela frase clássica dos reformadores, que eu não sei se foi Martinho Lutero, só a Escritura, né? Mas será que é só a Escritura mesmo? Ou tem muita opinião de homens? Tem muito mandamentos e leis, ideologias e filosofias humanas em tudo isso que muitas vezes diz é só a Escritura, mas no fim das contas não é. Porque quanta coisa profunda e tão necessária no que diz respeito principalmente à conduta e o caráter é deixado de lado, é omitido. No que diz respeito à santidade e à piedade de que os homens de Deus devem viver em suas vidas práticas. Veja agora palavras do Espírito de Profecia com relação aos princípios, aos pilares da nossa fé. Deus deixou o credo dele, mas é um credo inspirado por Deus. É diferente de algo formulado pela sabedoria do homem, sem um profeta ali, sem uma inspiração, alguém de fato inspirado, guiando eles. Você já deve ter lido, acredito que em Mensagens Escolhidas, não sei se volume 1 ou 2, mas ela falando, esse texto, se eu não me engano, está aqui, mas vai demorar para me encontrar aqui, então eu vou pegar só esse trecho aqui. Ela dizendo como é que eles estudavam a Bíblia, como é que eles chegavam às conclusões, que eles passavam madrugadas estudando, e quando eles não conseguiam chegar a uma conclusão, a mente humana é limitada, né? E então ela recebia de Deus a inspiração, e então falava para eles que a conclusão sobre essa doutrina, sobre esse aspecto, sobre esse ponto da palavra de Deus é isso, isso e isso. E ela dizia assim, eles sabiam que eu não entendia por mim mesmo daqueles assuntos. E sabiam que quando eu falava, era porque era Deus falando através de mim. Porque dela mesma ela não conseguia entender. Eles estudavam ali e ela estava junto. E somente quando eles chegavam ao limite, que eles não conseguiam mais sair daquilo ali, aqui, isso agora, como é que a gente vai entender, compreender esse assunto? Aí então Deus inspirava ela e dava. E aí eles continuavam em outro ponto. É assim Deus foi guiando esses homens, os pioneiros e a igreja. Aqui diz o seguinte, ó, os marcos da nossa fé, não um credo humano, foram estabelecidos pelo próprio Deus. Se encontra no livro O Outro Poder. Isso aqui foi escrito em 1889 por Ellen White. Esse livro O Outro Poder, irmãos, é um da capa branca, tem na CPB, né, e também tem no Centro White. É justamente um livro falando sobre a parte de literatura da igreja. Olha o que Ellen White vai dizer aqui. Em Minneapolis, Deus concedeu preciosas gemas da verdade ao seu povo em novos contextos. Aqui ela está falando da mensagem de Jones e Wagner, né? Essa luz do céu foi rejeitada por alguns com toda a resistência que os judeus manifestaram a rejeitar Cristo. Então ela deixa bem claro que muitos deles rejeitaram. E muito se discutiu sobre a defesa dos antigos marcos.
No entanto, havia evidências de que eles não sabiam quais eram os marcos antigos. Havia evidências e argumentos que apelavam para a consciência com base na palavra de Deus. No entanto, a mente dos homens estava entorpecida, selada contra a entrada da luz, porque eles haviam decidido que era um erro perigoso remover os marcos antigos, quando não se tratava de mover uma estaca dos marcos antigos. Eles tinham ideias distorcidas sobre o que constituía os marcos antigos. Só um breve comentário sobre isso aqui. Marcos antigos, ou pilares, tem hora que ela fala pilares da nossa fé, ou marcos antigos, é justamente o que Deus estabeleceu como sendo os princípios fundamentais da crença adventista. Mas isso foi estabelecido por quem? Por Deus. Através de quem? Bíblia e espírito de profecia. Ou seja, espírito de profecia usando a palavra de Deus para mostrar quais são os princípios fundamentais, as crenças distintivas dos adventistas do sétimo dia. E em 1888, quando John Z. Wagner traz a mensagem de justiça pela fé, liberdade religiosa, a questão do pacto eterno, alguns deles, dos homens dessa época, por isso que não era confiável deixar, de acordo com a mente humana, com o julgamento humano, definir o que é os marcos antigos. Porque mesmo nesse tempo, até alguns deles se equivocaram. Disseram que Jones e Wagner estavam eliminando, removendo os marcos antigos. No que diz respeito, por exemplo, à questão da justiça pela fé. Porque eles entendiam errado. E aí, ela deixa bem claro, a mensagem de Jones e Wagner não estava removendo nada dos marcos antigos. E ela agora vai dizer quais são os marcos antigos. Ou seja, os princípios da nossa fé. Ela diz assim, ela continua dizendo, a passagem do tempo em 1844 foi um período de grandes eventos, expondo ao nosso olhar admirado a purificação do santuário que ocorria no céu e que tinha uma relação decisiva com o povo de Deus na terra. Então, aqui é um dos marcos, a purificação do santuário, ou seja, um dos nossos pilares da nossa fé, dos adventistas, o que poderíamos chamar de uma das nossas doutrinas, mas entendido à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, como eles entendiam, né? Nesse período foram reveladas a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas, ou seja, outro marco, outro pilar da nossa fé, as três mensagens angélicas, desfraudando a bandeira na qual estava inscrito os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, outro pilar da fé, os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Um dos marcos dessa mensagem foi o templo de Deus, o santuário, né, visto por seu povo, que ama a verdade no céu, assim como a arca contendo a lei de Deus. A luz do sábado, outro pilar da nossa fé, do quarto mandamento, brilhou com seus fortes raios no caminho dos transgressores da lei de Deus. A não imortalidade dos ímpios, ela diz, é um marco antigo, ou seja, outro marco antigo, outro pilar da nossa fé. E aí ela diz aqui, ó, preste atenção nisso aqui, não me lembro de mais nada que possa ser incluído na categoria de marcos antigos. Todo esse clamor sobre a mudança dos marcos antigos é imaginário. Então aqui ela deixou bem claro, esses são os marcos da nossa fé. Esses são os pilares da fé adventista, né? Aí ela diz, agora, nesta época, Deus planeja dar um novo ímpeto à sua obra. Satanás vê isso e está determinado a impedir que isso aconteça. Ele sabe que, se puder enganar as pessoas que afirmam acreditar na verdade presente e fazê-las acreditar que a obra que o Senhor pretende fazer por seu povo é uma remoção dos marcos antigos, algo a que elas devem resistir com o mais determinado zelo, ou seja, o povo de Deus deve resistir contra a remoção desses marcos antigos aqui, então se regozijará com o engano que as levou a acreditar. A obra para este tempo
tem sido, sem dúvida, surpreendente, com vários obstáculos, devido à falsa apresentação de assuntos à mentes de muito do nosso povo. Então, perceberam aqui o que o Espírito de profecia, o que a inspiração divina disse, deixou claro quais são os nossos pilares da nossa fé, os mandamentos de Deus, a fé de Jesus, as 3 mensagens angélicas, o santuário, a purificação do santuário, o sábado e a não imortalidade dos ímpios. Dentro desses assuntos, tem que se aprofundar, estudar esses assuntos, e terão outros assuntos que são importantes, mas pilar da fé, marco, doutrina fundamental, são esses aqui. E aí você vai sentir falta de alguns outros assuntos, mas eles estão dentro desses. E isso aqui foi Deus quem deu, não o homem. Aqui foi por inspiração, se é que a gente crê que o Espírito de profecia é inspiração de Deus. Agora eu vou ler um último texto para vocês. Esse texto, eu acredito que é esse aqui, porque são vários que tem aqui. Vamos lá. Eu acredito que é esse. Eu vou ler esse para a gente encerrar. A gente já está no limite aqui. Veja, ainda existem alguns poucos vivos que viveram a experiência adquirida quando essa verdade foi estabelecida. Deus graciosamente poupou suas vidas para que repetissem, até o fim de suas vidas, a experiência pela qual passaram, assim como João, o apóstolo, fez até o fim da sua vida. E os porta-estandartes que morreram devem falar por meio da reimpressão de seus escritos. Fui instruída, isso aqui é Ellen White falando, irmãos, de que dessa forma suas vozes devem ser ouvidas. Eles devem prestar seu testemunho sobre o que constitui a verdade para esta época. Ela está falando aqui dos pioneiros e dizendo que a maneira que o que eles escreveram, o que eles pregaram, deve ser reimpresso. Essa é a maneira de poder continuar a mensagem dos pioneiros da Igreja Adventista, como era no início, sendo revivida, refrescada na mente do povo. E aí ela continua, não devemos... Olha agora essa informação, irmãos. Preste atenção nesse parágrafo aqui. Está no mesmo livro, viu? O Outro Poder. Inclusive, é poucas páginas depois daquilo que a gente leu. Não devemos receber as palavras daqueles que vêm com uma mensagem que contradiz os pontos centrais de nossa fé. Então, quem quer que venha contradizendo o que foi estabelecido nesse período, com a Bíblia como credo, e o Espírito de profecia como o comentário da Bíblia, e alguns poucos homens pioneiros dessa época, como eles criam, e estavam sendo guiados por ela, não se deve receber palavra de ninguém que venha contradizendo a maneira como eles acreditavam, como era a crença adventista. E aí ela diz assim, que alguns, eles reúnem uma grande quantidade de passagens bíblicas e as amontoam como prova em torno das teorias que afirmam. Isso tem sido feito repetidas vezes nos últimos 50 anos. E embora as escrituras sejam a palavra de Deus e devam ser respeitadas, aplicá-las de maneira, agora isso aqui é importantíssimo, aplicá-las de maneira a remover um pilar do alicerce que Deus sustentou nesses, o quê? 50 anos é um grande erro. Ou seja, qualquer interpretação diferente do que foi constituído como os pilares da fé, os marcos da fé, e a maneira como se compreendiam, como o Espírito de profecia tratava os assuntos bíblicos, e como alguns pioneiros, como o marido dela, por exemplo, e outros, como Jones e Wagon em alguns assuntos, e outros que ela mencionava que haviam sido usados por Deus dentro dos últimos 50 anos. Agora, quando foi que ela escreveu isso? Em 1905. Olha o ano aqui, ó. Agora, pega 1905 e conta 50 anos desse ano para trás. Esse é o período em que foi, então, formulado
o entendimento adventista e qualquer coisa que contradiga o que foi entendido, o que é compreendido nesse período, ela está dizendo isso aqui, ó, não devemos receber. Dentro desses 50 anos, então, quer segurança, quer saber como você tem que compreender, estude Bíblia, Espírito e Profecia, quer algum livro que seja de algum autor que também muitas vezes vai esclarecer outros pontos, leia o que está dentro desse período. Por isso ela diz que o que os pioneiros escreveram tem que ser reimpresso. Aí ela diz assim, ó, aqueles que fazem tal aplicação não conhecem a maravilhosa demonstração do Espírito Santo, que deu poder e força às mensagens que chegaram ao povo de Deus. Dentro desses 50 anos, assim é a orientação divina. Aqui está o que os adventistas do sétimo dia creem e como compreendem. E aqui ela vai ter outros textos falando sobre a questão dos pioneiros. E ela, por exemplo, esse trecho aqui diz assim, ó, um a um, esses pioneiros estão morrendo. A palavra que me foi dada é que o que esses homens escreveram no passado seja reproduzido novamente. E ela diz, devemos compreender agora quais são os pilares da nossa fé, as verdades que nos tornaram o que somos como povo, guiando-nos passo a passo. Isso ela escreveu em 1905. Então, de 1905 para trás, nós temos o que nós precisamos como povo. E vai ter mais coisa aqui. Se eu fosse continuar lendo, irmãos, a gente iria aqui o dia todo. E eu encerro por aqui com vocês com relação a esse assunto. A questão do credo, a questão do manual, como era compreendido, primeiramente, pela inspiração divina do Espírito de profecia, que era Deus corrigindo o povo aonde precisava ser corrigido e confirmando aonde precisava ser confirmado. E ali estava os adventistas do sétimo dia, estabelecendo o caminho que as outras gerações deveriam seguir. Então, quer algo de confiança? Bíblia, Espírito de profecia. Quer ler? Não é pecado a gente ler, não é errado. Inclusive, como eu acabei de ler, que seja reimpresso o que esses homens, nesse período desses últimos 50 anos, contando de 1905 para trás, inclusive vai dar em 1845, que é justamente quando a igreja inicia. Então, de 1845 a 1905, ali está quem são os adventistas e o que eles têm que crer, como eles creem. E adventistas do sétimo dia, sem acrescentar nenhuma outra nomenclatura. Os adventistas originais, aquilo que Deus deu ao povo, para que seguisse e para que se firmasse até o fim e buscasse pôr em prática. E dentro desse período também estava Jones e Wagner, a mensagem da justiça pela fé e a da liberdade religiosa e outros assuntos que eles trouxeram. Então é isso, irmãos. Lemos aqui o que ficou registrado do passado. Graças a Deus, está no Centro White. E Deus vai guiando um e outro hoje em dia para trazer essas coisas à tona, para que a gente possa refletir, a gente possa meditar sobre isso e tomar decisões. O que cada um vai fazer com isso é entre cada um e Deus. Eu não determino a ninguém, até porque eu sou um ser finito, sou um homem, então não posso dizer para você o que você tem que crer. A única coisa que eu posso fazer é ler essas coisas e dizer, irmãos, ponderem. Ponderem. Os perigos estão cada vez mais piores e cada vez mais sutil. Mas Deus deixou muita coisa de confiança para a gente. E a nossa confiança está naquilo que Ele disse que era de confiança. E eu acabei de ler que ela disse que não, se vierem com interpretações diferentes do que já foi dado como compreensão do que devemos crer dentro desse período, não recebam. Não aceitem. Dentro desse período, os homens negaram o manual. Dentro desse período, os homens negaram um credo, um conjunto de crenças formulado por homens, e deixaram que somente Deus
porque tinham profeta e sabiam que Deus iria dar a ela o que eles precisavam, e a Bíblia, acima de tudo. E se mantiveram firmes. Tiveram problemas, sempre apareceram problemas, mas sempre eram corrigidos, sempre eram combatidos. Agora, depois que ela morre, nesse livro aqui tem um texto que ela fala, que poucos meses antes dela morrer, ela fala isso até para uma mulher que estava cuidando dela, e ela escreveu isso, né, para ela, dizendo: eu sei que quando eu morrer, grandes mudanças ocorrerão. E tem aqui também nesse livro, que vai falar sobre a questão da apostasia alfa e ômega, e um dos problemas que Satanás iria colocar na mente dos homens é que uma nova organização deveria ser elaborada, novos livros deveriam ser elaborados, e por aí vai. E algumas coisas seriam mudadas. Então que Deus tenha misericórdia de seu povo e nos ajude a permanecermos firmes naquilo que ele deixou para nós. E eu encerro por aqui esse estudo de hoje, e se Deus quiser estaremos publicando esse material em breve, irmãos. Ele está passando por revisão. Isso é um livro que eu estou lendo, viu, irmãos? O que eu estou lendo aqui para vocês é um livro. A editora Missionários vai publicar esse livro, se Deus quiser. Então, acredito que lá para o mês de março a gente deve estar publicando esse livro para que muitos possam ler e tomar suas decisões e saberem aonde estão pisando. Então, obrigado pela oportunidade e Deus abençoe. Ok, então vamos fazer uma oração para a gente encerrar aqui o estudo. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos mais uma vez. Agradecidos, meu Senhor eterno, por toda a misericórdia, meu Deus, que a tua providência pode conceder ao homem, e principalmente ao teu povo. O Senhor deixou as orientações, o Senhor deixou tudo lá para a gente. Infelizmente, essas coisas têm sido deixadas para trás, têm sido deixadas no oculto, fora do alcance da maioria do teu povo. Mas está lá, num local aonde pertence ao teu povo. Mas porque não temos sido garimpeiros, indo atrás de minas de ouros, cavando fundo, muitas vezes temos ficado na ignorância e achado que tudo está indo como deveria estar, quando na verdade não está. O Senhor está guiando o teu povo de volta para os trilhos, para onde o Senhor estabeleceu que eles deveriam estar. Que o Senhor nos ajude. Infelizmente há muito combate sobre essas coisas. É muito triste, porque tudo que lemos é da tua igreja. É daqueles que realmente souberam o que é ter uma experiência viva e real com o Senhor. Homens que foram guiados por ti, junto com a profeta, uma mulher inspirada pelo Senhor, para então organizar o teu povo, para então guiar o teu povo e ajudá-los a saber aonde pisar e aonde não pisar. E, infelizmente, nesses últimos dias, meu Deus, temos sido rebeldes contra o Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que como povo o Senhor nos perdoe. Como indivíduo também sobre nossos pecados pessoais. Mas como uma organização, como um povo, como um movimento. Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor perdoe os erros que estamos cometendo. Arrastando multidões para a perdição. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. Que o Senhor ajude aqueles poucos que têm consciência, que têm acesso a essas verdades, a esses esclarecimentos que o Senhor deixou lá, para que a gente pudesse, então, rever e poder saber aonde ter segurança e trazer isso para o teu povo, para que cada um de nós possa, então, compartilhar com outros. Nós sabemos que todo mundo tem sua liberdade, seu direito de escolha, mas que o Senhor nos ajude a fazer a escolha do lado certo e saber confiar e temer o Senhor e não os homens. Assim como no passado, como foi dito ali nos evangelhos, muitos chegaram até crer no Senhor Jesus Cristo, mas por medo de ser excluídos, por medo dos homens, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que preferiram a glória dos homens do que a glória de Deus. E assim é até hoje. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a não sermos esses. Para que então seja o Senhor nos guiando através de tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, na tua inspiração
e através de homens que de fato foram usados pelo Senhor confirmadamente pelo teu próprio espírito de profecia. Obrigado por tudo isso, porque não merecemos. Agora que o Senhor nos guie e que o Senhor nos use para então ajudar outros. Que o Senhor continue conosco nesse restante de sábado, que teu Santo Espírito continue atuando em nossos corações, que os anjos do Senhor continuem nos guardando e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor e se cumpra conforme a tua vontade. Nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.